nível inferencial global agora. Nós saímos do alto, vamos para o global. Então, o que acontece com o global? O global, eu trago justamente uma compreensão muito maior daquela questão. Eu consigo ver lados que vão contra, por exemplo, as minhas convicções, mas que eu compreendo, eu tenho uma empatia pelaquela pessoa, consigo compreender aquela pessoa naquele propósito e fazer uma contextualização, tá bom? E entender até por que a pessoa fala determinada coisa, entender até por que a pessoa usa uma determinada mensagem, porque ela faz parte do contexto dela, entender assim de uma maneira que eu consiga fazer uma crítica que possa respeitar os pontos dela, mesmo que ela não me respeite, respeitar os pontos dela e também colocar o que acho que necessita ser corrigido. E é assim que funciona a questão da ciência, tá? A ciência está sempre sendo questionada, um estudo está sempre sendo questionado, um estudo pode ser muito questionado a respeito daquilo que vai ser feito, mas quando se faz o questionamento, se faz com um alto grau de respeito por aquela pessoa que tem um outro fundamento, tá bom? Uma outra questão a respeito daquilo ali. Então, nesse ponto, você vai trabalhar aqui com as implicações do conteúdo dentro de um contexto. Ou seja, quais são os efeitos desse conteúdo na área de estudo. Ele foi importante, esse estudo? Ele trouxe um avanço? Ele trouxe um retrocesso? Ele despertou algumas discussões que levaram a gente a repensar algumas ações? Contexto da área. Contexto do assunto, ou seja, além da área específica, vamos falar do assunto maior. Então, se eu estou numa área, por exemplo, de letras, e aí eu tratei ali de uma questão sobre um estudo a respeito das notícias, eu falei sobre a área do jornalismo, mas aí agora eu vou ampliar, eu vou falar sobre o assunto notícia. Como a notícia se transformou na era da rede social, como a notícia se transformou na era do contexto digital, tá bom? E isso tem as implicações e os efeitos na sociedade. Então, aqui, para isso, mas você fala, e aí, professor, é só achismo? Isso vem só da minha mente? Não, isso não vem só da sua mente. Você precisa trazer aí 3 coisas muito importantes para chegar no nível inferencial global. A primeira questão é o acervo cultural. Bom, você tem que trazer um bom acervo cultural. E quando a gente diz acervo cultural, é ler literatura, clássicos mesmo. Muita gente fala, vou ler literatura para quê? Eu só leio o livro técnico. Não, a literatura ajuda você também no seu letramento acadêmico. Ok? Por quê? Você vai aprender sobre os contextos diferenciados, você vai aprender sobre relações diferentes, formas de pensar o mundo diferenciadas, porque você tem um bom acervo cultural. Fora isso, você tem que ter um bom acervo também técnico-científico, tá bom? Então, o acervo cultural te ajuda a você ter uma visão global daquilo que você está fazendo. Ajuda você a ter uma visão mais geral. Então, ler livros como Dom Quixote, ler livros de Machado de Assis, tá bom? Construir um bom acervo cultural de entendimento das questões e dialogar, participar de clubes de leitura. São interessantes. Clubes de leitura onde você vai dialogar sobre uma obra X, conversar sobre a obra Y e tentar pensar nas mensagens que ela traz para nós hoje. E aí o que acontece? Na sequência, tem que ter uma boa experiência de leitura. Então, para chegar no nível inferencial global, tem que ter uma experiência boa de leitura para que você não caia, por exemplo, em tendencionalismo, ou que você não julgue, faça pré-julgamentos de uma pessoa sem conhecer o contexto daquela pessoa, tá bom? Tem que conhecer qual é que acontece naquele mundo daquela pessoa. E, por último, desenvolver bastante o seu raciocínio lógico através de exercícios de raciocínio lógico, através de exercícios de interpretação que vão se aprofundando a níveis de interpretação cada vez mais profundos para que você possa desenvolver bem o seu raciocínio lógico. Então, trazendo o seu acervo cultural, experiência de leitura e raciocínio lógico, você faz você pode chegar ao nível inferencial global, tá bom? E fazer o que nós chamamos de uma leitura aprofundada a respeito do texto, uma leitura aprofundada a respeito do fenômeno que você está trabalhando, fazendo um trabalho acadêmico. E aí o que acontece?
Existem análises que podem me ajudar nesse processo para eu fazer uma leitura aprofundada, para eu entender isso aí? Com certeza. Você tem análise de conteúdo, por exemplo, análise do discurso, análise de conjuntura, ou seja, e uma série de outras formas de análise que podem te ajudar a você fazer uma leitura mais aprofundada daquilo que você está se propondo a estudar, tá bom? A questão aqui do nível inferencial global é justamente levar em consideração o outro também, e entender os efeitos daquilo que você está estudando na sociedade. Ou seja, você olha, você infere, você deduz de forma mais global, de forma mais holística, nós podemos dizer assim, né? De forma sistêmica, tem uma visão mais sistêmica daquilo que nós estamos propondo. Esse é o nível inferencial global que você pode pensar. Algumas perguntas para você conseguir entender o que é esse nível inferencial global, por exemplo. Você estava lendo um texto em que foram abordados diversas teorias a respeito. Você consegue diferenciar uma teoria da outra, tá bom? Entender assim, o contexto, sem tendencionalismo, sem, por exemplo, falar mal, pichar uma e só glorificar a outra, entendeu? Tem muita gente que faz isso. Fala só mal de uma e glorifica a outra. Não é isso. Consegue entender as potencialidades dessa teoria A e as potencialidades dessa teoria B? Consegue entender isso? Consegue entender o que elas de bom elas têm a oferecer cada uma e diferenciá-las dentro de um contexto maior? Isso é nível inferencial global. Outra coisa, você consegue compreender os efeitos desse texto na sociedade profundamente, os efeitos positivos e os efeitos negativos do texto que você está interpretando, que você está fazendo essa leitura aprofundada? Então, isso é nível inferencial global, tá bom, gente? Isso é nível inferencial global. Então, para você que está fazendo estudos aí, você que é acadêmico, que está trabalhando nessa questão, você vai desenvolvendo esses 4 níveis ao longo do seu trabalho, ao longo dos seus estudos. Mas é importante lembrar, isso é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade que você vai ter perante o seu trabalho. Então, o que acontece? Não é algo que vem pronto, sabe? Se você quiser desenvolver os seus níveis de leitura, se aprimorar nos seus níveis de leitura, você tem que utilizar aí técnicas para isso. Eu vou abordar isso em outra live aí, para a gente possa conversar a respeito. Aqui eu queria apresentar para vocês esses níveis de leitura. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá uma curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Dê uma curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer. E, além disso, recomende esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para as suas professoras, compartilhe para as escolas que você está. E, olha, eu queria agradecer, muito obrigado aos aplicativos de educação que estão recomendando o conteúdo do Caminhos da Linguagem. Gente, muito obrigado por compartilhar o conteúdo do Caminhos da Linguagem. Vocês estão ajudando muito o canal. E a gente sabe que o nosso trabalho aqui é feito com muita dedicação, um conteúdo extremamente pesquisado, extremamente trabalhado, com muitos anos de estudo, para trazer para você o que há de melhor nos estudos da linguagem, da comunicação, tá bom? Da cultura e da arte. Obrigado, pessoal. Um abração.